noite, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o grupo de missão Geração Eleita e o que vos fala o pastor Benedito, juntamente com a sua esposa, a missionária Well, que já estou falando por ela, né? Aleluia, glória a Deus. E a gente estava aqui analisando, sabe, missionário Well, sobre o pecado e as suas consequências, né? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos, nem surdos seus ouvidos para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados cobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Você já pensou que Deus maravilhoso nós temos, né? A Bíblia aqui está dizendo que as mãos do Senhor não está encolhida para que não nos possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para não poder ouvir. Quer dizer, Aleluia. Deus está sempre pronto a atender os seus filhos. Deus está sempre pronto a socorrer os seus filhos. Mas muitas das vezes os seus filhos não estão preparados para receber um determinado socorro, uma determinada bênção, uma determinada vitória de Deus. Porque Aleluia. o homem é de um jeito, Deus é de outro. Um pai ser humano, ele nem sabe se o filho está preparado para ganhar aquele presente, ele já vai dando, né? Ele acha que vou dar o que meu filho quer. Não? Mas Deus é diferente. Deus sabe se nós estamos preparados até mesmo para receber uma cura, até mesmo para receber, aleluia, uma vitória, né? E muitas das vezes, né, as pessoas elas entendem, né, que quando fala que se o Senhor não está com a mão dele encolhida, que ele não possa salvar, e nem seus ouvidos surdos que não possam ouvir o nosso clamor, mas muitas das vezes nós estamos em pecado. E quando nós estamos em pecado, o Senhor ele não vai nos ouvir. Ele não vai nos ouvir, porque a palavra do Senhor, ela nos afirma que muitas das vezes as nossas orações, elas chegam às narinas de Deus com cheiro de esterco. Então, isso significa que o ouvido dele, aleluia, possa ser tapado para estar ouvindo aquela nossa oração, a qual nós não estamos ali completamente na presença dele. Porque o nosso Deus, ele é fiel. E nós temos que confiar nesse Deus. Nós temos que buscar. Mas para isso nós temos que andar alinhada na palavra dele. Alinhada nos preceitos que ele nos ensina. Aleluia. Para assim nós orarmos e ele ouvir o nosso clamor. Amém, pastor Benedito? Pois é. Então, aí a pessoa, ele lê, né? Ah, mas que maravilha, as mãos de Deus estão estendidas para nos abençoar, para nos salvar. Os seus ouvidos estão sempre atentos, ele não fica surdo para nós. É verdade mesmo, isso significa mesmo que Deus está sempre querendo abençoar. Mas aqui embaixo, as pessoas não sabem ver o texto e contexto. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados cobrem seu rosto de vós, para que não ouça. A iniquidade, que também é pecado, o pecado do ser humano, ele separa, cria uma barreira de separação entre o homem e Deus. Porque né? muitas das vezes as pessoas não entendem e as pessoas elas querem classificar pecado. Diz que tem um pecado, o pecadão e o pecadinho. E para Deus tudo é pecado. Independente daquilo que você vai proceder, diante daquilo que você vai proceder, é pecado.
né? E para Deus não tem, pecado não tem classificação. E muitas das vezes nós queremos classificar o nosso pecado. E não é dessa forma, povo de Deus. Né? Nós temos que procurar entender o que está escrito na palavra do Senhor. Sabe também, missionário Elton, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro nesta noite, para que não haja confusão na cabeça das pessoas, é o seguinte, porque baseado nisso que nós estamos falando aqui, pode alguém pensar, mas então quem vai um dia receber uma bênção de Deus se todos nós somos pecadores? Se não há ninguém, nenhum justo, nenhum sequer. Se não há uma pessoa que não venha a cometer pecado. Isso tudo é uma verdade. Só que tem uma coisa, aleluia, há uma diferença entre o homem que vive pecando porque quer, porque gosta, porque o pecado gera prazer na sua carne, e a diferença entre o pecador remido, aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. Né? Quando o homem, mas hoje eu me tornei um crente, aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, todos os meus pecados é perdoado. É sim, é verdade, é verdade. Aleluia! E dali para frente, será que você não vai cometer nenhum pecado? É claro que vai, não é porque nós nos tornamos um crente que nós estamos isentos de pecar, né? Mas uma coisa é certa, a pessoa que toma conhecimento de Deus, da sua santidade, da sua pureza, quando ele peca, ele se envergonha, ele tem vergonha até mesmo de olhar no espelho. Então o que ele faz? Ele corre para o seu sofá, para a sua cadeira, na beirada do seu leito, dobra o seu joelho e vai clamar ao Senhor e pedir misericórdia por aquele pecado que ele cometeu. Né? Quer dizer, ele vive no temor, ele é um pecador, mas é um pecador, aleluia, que vive no temor do Senhor. E quando porque somos carne, cometemos algum delito, corremos aos pés daquele que perdoa pecado, não é verdade? Porque é dessa forma que nós temos que fazer. Não que você tem que estar pecando e pedindo perdão, pecando e pedindo... Brincando, né? Brincando, né? Como se fosse uma brincadeira. E não é, porque servir a Deus é um ato muito sério. Servir a Cristo não é fácil, não é para qualquer um, né? Nós temos que estar disposto a abrir mão de 99,5% da nossa vida para nós seguir a Cristo, para que nós possamos caminhar dentro desta palavra. Aleluia, porque o nosso Deus, ele é fiel e ele é poderoso para nos dar vitória, para que nós possamos alcançar a redenção. Mas para alcançar a redenção, povo de Deus, nós temos que estar engajados dentro desta palavra, né? Aí sim, a mão do Senhor ela não vai estar encolhida, o ouvido dele não vai estar tapado, aleluia, porque a palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala. Aleluia, porque o nosso Deus, ele é fiel e poderoso para te dar vitória e para me dar vitória e para ouvir o nosso clamor, como ele diz, aclama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Mas nós temos que estar enquadrado dentro desta palavra, dentro da obediência dessa palavra, alinhada com essa palavra, para que o Senhor venha ouvir a nossa oração, para que ele venha estender as mãos dele sobre as nossas vidas. Bom, missionário Época, para concluir, eu chego aqui a uma conclusão, né, que a gente não quer alongar muito, né, e já, né, já estamos alongando. Glória para concluir, então, o que nós devemos entender? É que pecado não combina com santidade, né? Santidade não combina com pecado. Não tem parceria entre mundo, pecado e santidade.
Uma vez que nós fomos chamados para ser santo, devemos fazer jus o chamado que recebemos. É igual, né, pastor Benedito? A água, ela não se mistura com a gordura. Exatamente. Há uma divisão, há uma separação. Assim também é a nossa vida diante de Cristo. Você pode colocar junto, mas ela está separada. Está né? separado. Tá separado. Nós estamos juntos, mas separados. Né? Exatamente. Amém, povo de Deus? O pecado está aí de bandeja me oferecendo, né? E às vezes de graça, tá? Mas eu posso estar aqui. O Jesus falou, vocês não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Né? Então, nós não viemos, estamos aqui nesse mundo, não é para fazer os gostos da nossa carne, mas os gostos do meu Pai que estás no céu. Então, meus amados, moral da história, dentro de Isaías capítulo 59, as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. É verdade, ela está estendida, bem estendida. Os seus ouvidos não estão surdos para não poder ouvir, tapado. Não estão abertos. Bem aberto. Aberto. Aí você diz, e por que eu ainda não alcancei aquela vitória que eu estou precisando? Que debaixo desse céu há tempo para todas as coisas. Por que eu não estou ainda de posse dessa vitória? Aquela causa, aquela questão que eu estou precisando da vitória dela, por que eu não tenho? É porque é assim. Você não quer abandonar o pecado por nada. E Deus não é brinquedo. Deus não é brinquedo. Deus não se compra com qualquer coisa. Tá entendendo? Então, vamos fazer uma forcinha, vamos abandonar o pecado. Gente, Jesus, ele tem poder para te libertar. Eu vou te dizer uma coisa, tá? Pecado, aquilo que você não deixa, não pode deixar, não tem como você deixar, Jesus te liberta. Agora, aquilo que você pode falar, eu não vou fazer mais isso, Jesus não vai fazer por você, não. É você que tem que fazer. Tá entendendo? Então, comece a andar em santidade, comece a andar em retidão diante de Deus, sabendo de uma coisa, enquanto estivermos nessa terra, somos falhos, somos, muitas das vezes, ingrato para com Deus, mas somos temente e buscamos a face dele quando nós sentimos que erramos. Então, comece a fazer isso para você ser abençoado, para você ter sua família abençoada, para você ver o seu filho liberto, andando por bons caminhos. Aleluia, muitas das vezes nós queremos que o nosso filho ande por bom caminho, mas nem nós estamos andando em bom caminho, vivemos fazendo coisas absurdas e nem percebendo. O mundo está tão tapado, aleluia, no conhecimento das coisas espiritual, aleluia, que não discerne mais. É uma vergonha, este mundo está um absurdo. Estamos vivendo como nos dias de Sodoma e Gomorra, situações de toda a natureza horrível que citar nome faz até vergonha, entendeu? E as pessoas estão aceitando, concordando, vivendo. Não, meu amado, Deus não chamou para imundice, não. E outra coisa, né, pastor Benedito? Porque também a humanidade está numa cegueira espiritual muito grande. Exatamente. Né? Tem um hino que diz assim, desperta você que dorme. Nós temos que despertar, né? Nós temos que despertar. Acorda, povo de Deus, eu e você, nós temos uma incumbência aqui nessa terra. Desperta, acorda, porque Jesus está às portas. O arrebatamento vai acontecer a qualquer hora. Te prepara, ó igreja, para subir com Cristo. Amém, povo de Deus? Graças a Deus. Não vamos se alongar mais, senão vai até meia-noite aqui, né, falando. Glória a Deus. E aí não dá, né? Mas eu gostaria que você levasse a sério essas palavras, meu amigo. Se nós fazemos isso, falamos isso, não é por brincadeira, não é por fanatismo, é por amor à tua vida e à minha vida. Eu procuro viver. Louvado seja Deus o que a palavra do Senhor fala. E eu quero que você faça o mesmo. Não é coisa difícil, não é coisa impossível. Basta tão somente querer. Que Deus em Cristo vos abençoe. E que o Espírito Santo de Deus continue falando no teu coração. Leva a sério as coisas de Deus, porque vale a pena, aleluia, servir ao Senhor.
Amém? Amém. Muito Deus obrigado. Que Deus abençoe. abençoe todos vocês nessa noite. Amém. Glória a Jesus.